Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Vanessa Mello e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história, como eu conheci o Pilates, como esse universo entrou na minha vida, né? Bem, a história pode ser um pouco longa, mas eu vou resumir para caber nesse vídeo curto, formato enxuto, prático, para compartilhar um pouco com vocês isso, né? Então, em resumo, eu sou fisioterapeuta formada pela Universidade Federal aqui no meu estado, em Pernambuco. E quando eu me formei, eu já tinha experiências no desporto durante toda a minha vida, fui atleta. Eu trabalhei com saúde e prevenção, um grupo de medicina preventiva, também no decorrer da faculdade. Eu sempre me interessei por área de docência, então seja nas especializações, seja na imersão dentro de mestrado, ou de pesquisa, ou do que fosse, e monitorias dentro da faculdade, então eu sabia que eu queria ensinar de alguma forma. Eu sabia que eu era mais professora do que fisioterapeuta, digamos assim, né? Com todo respeito à minha linda profissão. Mas o trabalho me fascinava dentro da fisioterapia, o que mais me fascinava era a prevenção, sempre foi. Como se eu sempre quisesse evitar que o meu paciente chegasse ao ponto de precisar reabilitar, por exemplo. Então, quando eu preciso fazer algo que seja específico de reabilitação, eu sempre tenho excelentes colegas profissionais que fazem esse papel de forma incrível. E o trabalho de prevenção, como foi que chegou para mim? Hoje eu sou muito realizada com o que eu faço, através do método Pilates, exclusivamente, não faço mais outra coisa que não seja dentro do campo Pilates. E ele entrou da seguinte maneira: assim que nós nos formamos, há praticamente 15 anos atrás, a primeira oportunidade que me apareceu foi dentro de um estúdio, dentro de uma clínica de fisioterapia, um recém-montado estúdio de Pilates, um dos primeiros aqui na minha cidade, né? E eu fui convidada para ser capacitada, orientada, para tomar conta desse estúdio. Mas eu sabia que dentro de menos de um ano eu tinha um planejamento de viver no exterior e fazer umas coisas fora do Brasil. E não seria muito justo, a dedicação que essa pessoa iria fazer a mim ia ser tamanha e eu não ia conseguir retribuir com o tempo suficiente, né? Então eu indiquei uma grande amiga que até hoje perdura lá no espaço e acho que fiz a coisa certa, acho que foi feita a coisa certa, porque a partir daí a semente do Pilates foi plantada em mim. Eu me tornei uma curiosa, uma praticante à minha forma. Em pouco tempo, mesmo trabalhando em outras áreas da fisioterapia, eu dediquei a minha vida a conhecer a intensidade do que era a criação daquelas máquinas estranhas que eu tinha observado lá e o que é que se faziam com elas, né? O que é que se fazia com elas. Enfim, eu, como muito curiosa, isso já ficou enraizado em mim. De repente eu resolvi que tinha chegado a hora, entreguei meus pacientes particulares, trabalhava em cooperativas de atendimento, fisioterapia respiratória, motora, enfim, ininterruptamente, domingo a domingo, plantões em hospitais, em UTIs e por incrível que pareça, trabalhei em fisioterapia respiratória também. E aí foi quando a oportunidade de morar fora do Brasil aconteceu. Então, esse é um capítulo que eu falaria para cada lugar que eu fui, um capítulo diferente praticamente, mas eu vivi 6 anos fora do Brasil, no tempo total, até voltar definitivamente 8 anos atrás, dentro do tempo que eu estou gravando esse vídeo, né? Dentro do ano que eu estou gravando esse vídeo. Então, essa foi a minha maior escola, a minha escola de vida, a minha pós-graduação em vida, eu digo, porque foi aí que eu aprendi muito do que eu sei hoje, de tudo, de força, de energia, de equilíbrio mental, de equilíbrio emocional, longe de família, longe de amigos, longe da nossa zona de conforto. Então eu caí fora da minha zona de conforto de propósito, em busca das minhas respostas, em busca da minha missão. E foi aí que tudo começou. Eu fui aos Estados Unidos, eu vivi um tempo nos Estados Unidos, eu vivi no Canadá e passei muito tempo no Canadá, e foi no Canadá, após um aperfeiçoamento em vida, em inglês, um idioma, inclusive no espanhol também,
foi aí que eu criei a oportunidade de já conhecer como funcionava o continente norte-americano, por exemplo. E aí eu me senti pronta quando eu apliquei para ir para o Canadá, e foi lá no Canadá que as coisas aconteceram de forma mais fáceis, né? Então foi lá que eu comecei a me capacitar mais, e não só ser estagiária, ser voluntariada, como tudo que tinha acontecido nos Estados Unidos. Então eu sempre tinha que trabalhar numa área à parte, para me sustentar, obviamente. Então, depois um dia eu compartilho com vocês em todos os detalhes tudo que foi feito, mas eu trabalhei em restaurantes e faxinas e o que viesse para poder sustentar aquele sonho de conhecer um pouco esse outro universo, né? Então tinha que me bancar de alguma forma para estagiar, voluntariar, fazer cursos, ingressar em coisas em um universo que eu tinha que bancar, na verdade. Então foi no Canadá que as coisas começaram a acontecer. Eu resolvi fazer toda uma formação em primeiros socorros, em personal trainer, mesmo sendo fisioterapeuta, lá o procedimento era diferente. E como eu tinha toda a legalidade para poder trabalhar, então eu era uma cidadã temporária, digamos assim, lá no Canadá, então eu tinha todos os direitos, e isso me facilitou muito, porque eu ingressei numa grande rede de academia de ginástica, que existe no Canadá inteiro, mas eu estava localizada em Toronto, na cidade de Toronto. E eu comecei trabalhando como treinadora, né? Trainer. E passei a personal trainer, passei a treinar os treinadores, passei a subgerenciar a academia, passei a gerenciar a academia. Isso foi um desafio muito grande para mim, porque no início era difícil atender o telefone e ter que falar todo aquele texto da academia em inglês, em memorização. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas deu tudo certo, e todo o meu crescimento eu devo a essa etapa, por exemplo. Enquanto tudo isso ia acontecendo, eu fazia pequenas formações, eu fazia muito treino em Pilates, eu era aluna de Pilates, então eu nunca me distanciei desse universo, mas eu não tinha feito a formação completa que eu queria fazer. Essa só veio acontecer quando eu saí do Canadá e fui morar na Argentina por um período. Eu morei um pouco mais de um ano na Argentina, e essa temporada foi quando apareceu para mim, no tempo que eu estava lá, a formação do Instituto Pilates Zone na Argentina, em Córdoba. Nessa época eu vivia em Buenos Aires, então teve um curso ditado lá, e depois eu tinha que ir a Córdoba. E no fundo, aí meu coração foi tocado. O método ele foi ensinado para mim com tanto amor, com tanta paixão, de uma maneira e um toque espiritualizado e holístico imenso. As pessoas dessa empresa, elas transformaram a minha vida, e elas sabem disso, todos eles, dos professores que tiveram contato comigo, ao diretor da empresa. Então, nós temos uma relação incrível de amizade, de parceria, apesar de não sermos a mesma empresa. Quando eu retornei ao Brasil, depois de uma temporada na Europa, que eu também fiz toda uma investigação por lá a respeito do mundo Pilates, e quando eu voltei definitivamente ao Brasil, aconteceu a oportunidade de maneira docente, conduzir o conhecimento que tinha sido adquirido aqui no Pilates Zone, um espaço que, sem querer, chegou com o mesmo nome. Nada foi proposital, as coisas foram acontecendo para eu montar uma equipe, e aí o curso foi sendo solicitado, e como eu tinha a certificação docente que me foi concedida da Argentina, com muito orgulho eu tenho, então a coisa foi acontecendo. Então, quando foi feita a seleção para a primeira equipe do Pilates Zone, todas as demais pessoas que de repente não passaram nessa seleção quiseram fazer a formação que eu prometia dar para aqueles que passassem na seleção, para a minha equipe de profissionais que iam receber o atendimento no meu estúdio, né? E foi incrível. Todas as etapas que a gente passou dentro do Pilates Zone foram incríveis. Todas as pessoas que passaram por mim, de certa forma ou na minha vida, me trouxeram experiência, me trouxeram aprendizados, me trouxeram crescimento, me trouxeram amadurecimento, e eu sou muito grata a todas as etapas que foram passadas na minha vida. Então hoje o Pilates Zone ele é a minha, se não segunda casa, minha primeira casa. E a gente faz um trabalho com a alma, com o coração, com uma missão, a de transformar pessoas,
Se a gente achar que é muito limitado transformar a vida das pessoas que estão somente lá, dentro do nosso espaço, sendo praticantes de Pilates, então como escola foi a forma que esse método e esse amor foi propagado de forma linda, porque todos os nossos alunos, e são muitas centenas e mais de 2.000 alunos, que foram formados pela gente, por nossa equipe, por nossa dedicação, mesmo que seja sob o meu comando. Eu tenho muita gente boa envolvida nisso, muita gente importante envolvida nisso. E o que a gente faz é tentar transformar o coração desses alunos que estão se formando conosco para que eles possam propagar a mensagem para mais pessoas. Foi assim que Pilates entrou na minha vida. Ele primeiro entrou num Pilates formato mais contemporâneo, um Pilates num formato mais holístico, mais terapêutico, mais adaptado, mais modificado. E quando no decorrer do período, isso foi em 2008 mais ou menos, e quando foi poucos anos depois que eu percebi que existia um universo paralelo e que não era muito fácil de se acessar, pelo menos não próximo a mim, e foi quando eu decidi, porque eu investiguei, procurei, percebi que existia esse universo paralelo, que não existia essa linguagem Pilates clássico, Pilates contemporâneo, e foi quando eu resolvi fazer uma imersão direta na fonte, em Nova York, dentro do método da sede, da base, através da condução de curso de um professor querido e amigo, o Brett Howard, em New Jersey. Então, a formação que eu resolvi fazer, ela me transformou imensamente. Ela me fez, hoje, como instrutora de Pilates clássico, eu costumo compartilhar que é incrível qualquer forma de movimento que você aplique, mas o que o Pilates clássico, a pura contrologia, trouxe na minha vida como pessoa, como profissional, como escola, como empresa, e através dos relatos dos nossos alunos e dos nossos professores, enfim. O que o Pilates clássico trouxe foi, acredito que, as peças de um quebra-cabeças devidamente montadas. Eu costumo fazer esse comparativo. É como se eu tivesse 20.000 peças de uns 3 quebra-cabeças diferentes, que de repente meu filho pegou e misturou todas as 3 caixinhas numa só, e que ficava um pouco difícil de montar, mas a gente dava um jeito em algumas partes, algumas porções ficavam montadas, outras a gente misturava as peças, e o que eu fiz foi dar uma limpeza separar devidamente os quebra-cabeças, deixar um quebra-cabeças montado e saber que outras peças eu posso até substituir por algumas do quebra-cabeças montado. Então, essa visão externa de qual é o sistema, como funciona o método, de maneira muito mais simples, com muito menos peças, me auxiliou enormemente, respondeu muitos dos meus questionamentos, e hoje eu me sinto uma pessoa mais realizada. Então, não me arrependo, pelo contrário, eu sou muito feliz por ter encontrado e muito grata a todos os outros formatos de trabalho que eu um dia já fiz e continuo aplicando. Acredito que a gente sempre dá tem sempre uma essência de algo que a gente já trabalhou, que também sempre foi bom, sempre trouxe resultados positivos, sem nunca lesionar ninguém, muito pelo contrário. Então, acho que esse trabalho encantador do método Pilates, desse universo Pilates que a gente faz, que a gente constrói no dia a dia, é que é incrível. Então, esse foi o meu compartilhar. Foi um pouquinho mais de tempo que eu imaginava, mas acho que eu consegui fazer o meu máximo de resumo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário e qualquer feedback que você possa me dar, deixa claro para mim, tá certo? Seja dando uma curtida, seja fazendo um comentário, seja deixando alguma opinião, seja compartilhando. Enfim, obrigada por você estar aí, eu sou muito feliz que tenha você me escutando, tá certo? E esse é o meu papel, avante sempre, e essa é a minha missão, tá bom? Então, um cheiro no coração e a gente fica na próxima. No próximo encontro a gente fica para mais assuntos, para mais compartilhares, tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau.